Saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem passou bem a noite? Amém. Dormiram bem? Uau! Isso é lindo. Maravilhoso. A mensagem que você vai ouvir hoje terá dois momentos. Haverá dois momentos. Em alguns momentos, ou por um momento, o pastor estará pregando, melhor dizer, o Senhor Espírito Santo estará me usando para poder pregar aos que estão aqui. E em outros momentos, o Senhor Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, estará me usando para pregar pessoas que não estão aqui. Pessoas que não fazem parte desse ministério, mas que estão fora desse lugar, desse recinto. Amém? Então, quando eu estiver falando, quando eu estiver transmitindo algumas mensagens, voltado para algumas pessoas que vocês não estão vendo aqui entre nós, não se escandalize. Amém? Pensando, o pastor está tocando nesse ponto, está a pregar para quem? Está a falar para quem? Então, fique dentro já do assunto, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. As verdades que vão ser pregadas hoje, os pontos que eu vou tocar, algumas pessoas ficarão assim, com a boca aberta. Não acredito que o pastor falou isso. Não acredito que o pastor está sendo tão claro, tão aberto, tão sincero. Eu não posso fechar a boca e não posso esconder absolutamente nada, porque foi para isso que fui chamado e criado pelo Senhor Salvador, Jesus Cristo Nazareno. A Bíblia diz que tem de haver distinção entre os que servem e os que não servem. O joio nunca vai ser trigo e o trigo nunca será joio. A luz nunca será treva e a treva nunca será luz. O Senhor Espírito Santo está dizendo para a congregação o seguinte: o Senhor Jesus Cristo nunca vai deixar de ser Cristo, de ser quem Ele é. Cristo Jesus é Cristo, nunca será Satanás. Satanás é mesmo Satanás e nunca será Cristo. Os arcanjos, os querubins, os anjos, os serafins, eles sempre serão quem Deus fez ser. Eles nunca serão demônios e os demônios nunca serão mais esses anjos de luz. Logo, quem é Cristo? Cristo é luz e será sempre luz. Para toda a eternidade, Cristo será sempre luz. A treva nunca vai encontrar posição, legalidade, para poder se acomodar em Cristo. Quem é Cristo? Cristo é santo. O Senhor Jesus nunca vai cometer pecado, nunca. Mesmo um dia quando a terra for destruída, o Senhor Jesus Cristo, o Cristo que eu prego, o Cristo que eu ensino, o verdadeiro Cristo Jesus que veio em forma humana, ele nunca será um Deus de treva, nunca. Ele nunca cometerá pecado, nunca. Pastor, nem que Cristo durar eternidade e eternidade, a natureza dele é santa. Cristo é santo. O pecado não tem caminho, não tem posição em Cristo, nunca terá abertura na vida de Cristo, porque a natureza do nosso Deus é a santidade. Por isso é que ele apela a todos aqueles que dele se aproximam a serem santos como ele é santo. Se eu perguntar aqui à congregação quem quer ir para o céu, todo mundo aqui vai dizer eu quero ir para o céu. Mas a pergunta que eu faço é: será que todos querem ser santos? Será que todas as pessoas que estão aqui presentes querem andar em santidade? Amém. Desejam
desejam carregar em suas almas a mesma santidade que Cristo Jesus carrega? Porque tem muita gente dizendo que é cristão, mas levando a vida do seu jeito. Levando o cristianismo de acordo à sua boa vontade, o seu bom prazer. De acordo com aquilo que ele entendeu, aquilo que ele compreendeu nas Sagradas Escrituras. Enquanto Cristo Jesus, de forma muito clara, ele vai dizendo que a única igreja que irá no arrebatamento será a Igreja Santa. Se a igreja que Cristo vai levar é a Igreja Santa, então significa que toda igreja que está em pecado nunca estará com Cristo na eternidade. Por quê? Porque no reino dos céus, na Nova Jerusalém, aonde está Cristo, o pecado não entra lá. Lá não tem espaço para o pecado. A mesma santificação que nós rejeitamos, a mesma santificação que os homens rejeitam, a mesma santificação que não está sendo pregada, anunciada, ensinada, esta santificação é o ponto principal, é a carta, é o selo principal para a salvação de todo homem. A santificação. Quer dizer que aquela pessoa que não deseja andar em santidade, aquela pessoa que não deseja viver em santidade, nunca, se morrer na podridão, em treva, no pecado, nunca estará com Cristo no reino dos céus. Nunca. Estão percebendo? Por isso é que o ser consagrado ou consagrada não garante salvação. O ser bispo, o ser apóstolo, está entendendo, pastor do coração? Está entendendo, né? O ser apóstolo, o cargo que nós ocupamos na congregação, não nos garante salvação. Mas o andar como Cristo Jesus, a obediência aos seus mandamentos, nos garante salvação. Porque quando nós obedecemos a voz do Senhor Jesus Cristo, quando nós obedecemos os mandamentos de Cristo, dentro do nosso coração, o Espírito Santo coloca o desejo, a vontade, a força de buscar a face de Deus de dia após dia. O Espírito Santo coloca, ele faz transbordar dentro da nossa alma o prazer de andarmos em santificação, de vivermos em santificação. Estão percebendo? Logo, toda pessoa que não deseja a santificação, mesmo estando em alguma congregação, se o seu coração não deseja a santificação, essa pessoa tem a plena certeza que ainda está distante de Cristo. Essa pessoa tem de ter certeza que distante de Deus está para poder se encontrar em Cristo. Amém? Amém. E o tema da nossa mensagem hoje: sem a santificação, ninguém verá a Deus. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém. Estão percebendo aqui o termo? Palavra certeira, tiro certeiro, convicção plena. Pastor Ricardo, se não buscares a santificação, se não andares em santificação, se nós não andarmos em santificação, não veremos a Deus. Esse ver aqui que a Bíblia fala, não é simplesmente vê-lo de longe. Esse ver que a Bíblia está falando é o conviver com Cristo, é o estar com Ele, é o caminhar próximo dEle, é o caminhar com Ele e se alegrar nele, na Nova Jerusalém. Muitos homens um dia pregaram essa palavra também. Mais do que pregarmos o Evangelho de Cristo, nós temos de viver o que nós pregamos.
Porque senão nós estaremos sendo hipócrita. E a Bíblia diz que os hipócritas não herdarão o reino dos céus. E eu disse o seguinte: a mensagem de hoje será pregada em dois campos. Para os que estão aqui dentro, e ao mesmo tempo será pregada para aqueles que não se encontram dentro desse lugar. A mensagem que você está acompanhando agora, eu vou tocar em alguns pontos que vai abrir a visão de muitos, os que estão aqui dentro como também os que estão fora. E vou tocar em pontos também que muitos vão dizer assim: nunca encontrei um pastor tão sincero como esse. Amém, igreja? Amém. Eu disse há pouco tempo para aqui a obreira Verônica, a pregação de hoje também é para mim. Eu também preciso me encontrar, porque eu desejo ser salvo. Eu quero ser salvo. Não adianta eu mostrar aqui uma carinha, pregando, e lá no fundo é como se não conhecesse a Bíblia. É como se não soubesse que a santificação é o único caminho. Não é o pregar bonito. Não é o pregar verdade que garante salvação. É o viver o que nós pregamos. Eu devo pregar verdade e viver a verdade que eu prego. Porque se eu pregar uma coisa e fazer outra, eu estou sendo hipócrita. E o que nós temos hoje na terra são muitos pastores hipócritas. Sobem no altar, pregam muita verdade, mas também estão vivendo em pecado. Está entendendo, filho? São aqueles que dizem assim: não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quando um pregador, quando um homem supostamente pregador, ou supostamente de Cristo, apresenta essa afirmação, traz essa afirmação, tenha plena certeza que aquele indivíduo não é de Deus. Porque nessas palavras ele está mostrando, revelando que o que ele faz não é 100% certo. Por isso é que ele vai dizendo o quê? Não faça o que eu faço. Faça o que eu ensino, o que eu prego, o que eu vos mostro. Aquilo que estou vos pregando, cumprem. Mas, por favor, não façam o que eu faço. Tem muitos pastores assim. Amém? Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Já começou a aquecer? Já? Vamos entrar. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz. Sabe o que Cristo está dizendo? Pastor, não é apóstolo Paulo? Todos os apóstolos que escreveram a Bíblia Sagrada, todos os profetas que escreveram a Bíblia Sagrada, todos eles falaram por intermédio do Senhor Espírito Santo. Por meio do Deus Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém? Pois a Bíblia Sagrada é um livro inspirado por Deus. Inspirado pelo Deus que fez os céus e a terra. O Todo-Poderoso. Estão percebendo? E esse mesmo Deus está dizendo à sua igreja, à sua congregação: segue a paz com todos e a santificação. Primeiro eu quero pegar aqui na paz. Meu querido, minha querida, filhos do meu coração, prestem atenção. Se você tem um problema com alguém, perdoe aquela pessoa, em nome do Senhor Jesus. Se alguém machucou você,
Se alguém pisou em você, se alguém te desrespeitou, tocou na tua cara, diga assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. É o que Cristo nos ensina. Porque lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, vai dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta é contra os dominadores, é contra os principados. A nossa luta é contra os espíritos das trevas. Estão percebendo? Amém. O padrão a seguirmos é Cristo. E quando Cristo está lá pendurado, cravado na cruz do Calvário, os homens que estenderam as mãos sobre ele, Cristo está lá, ensanguentado, ferido, machucado. Os homens o blasfemaram. Esses mesmos homens que o causaram tamanha dor e sofrimento estão diante da cruz. E Cristo está lá na cruz dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes você se entristece e se chateia por coisas banais, por coisas mínimas? Há pessoas que estão dentro dos templos de pedra. Há pessoas que estão frequentando ministérios e assim pastor não fala com outro pastor, porque um dia ele pegou na gravata, não consegue perdoar. O dia em que o outro pastor lhe pegou na gravata. Aí eu pergunto, eles pregam o quê? Se eles não conseguem perdoar, então estão pregando o quê? Estão ensinando o que é evangelho. E muitas vezes não é que o povo desconhece essa realidade. É que o povo sabe, conhecem, tem noção de que o pastor Beltrano não fala com o pastor Cicrano, mas ainda assim o reverenciam e o temem como homem de Deus. E eu pergunto, que homem de Deus é que não tem dentro do seu coração o perdão? Qual é o homem de Deus que não carrega dentro do seu coração o perdão? O padrão a seguir é Cristo. Quantas vezes nós pecamos contra Cristo? Quantas vezes nós falhamos e erramos contra o Messias? Se for para nós contarmos os nossos erros, meu querido, não vamos encontrar um número exato. Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Todos pecamos. Todos nós falhamos. Dentro desse lugar, desse recinto, não há homem aqui, não há mulher que não tenha errado contra Deus, que não tenha pecado contra Deus. Não há. Mas o que o nosso Deus nos mostra? Amor. O que o nosso Cristo revela? Amor. Quantas vezes você pecou? Quantas vezes eu caí em pecado? E eu corri diante aos pés do Messias, diante aos pés de Cristo, dobrei o joelho e falei: Pai, por favor, eu pequei. Senhor, eu menti, eu adulterei, eu me prostituí. Pai, eu roubei, eu tirei, eu mexi o que não me pertence. Mas todavia, por favor, tenha misericórdia e compaixão de mim. Me perdoa. Quando verdadeiramente nós queremos Cristo, o arrependimento não vem das cordas vocais para fora. Quando nós queremos verdadeiro compromisso com Cristo, o arrependimento não vem da língua, dos lábios para fora. O arrependimento vem do mais profundo da alma. Arrependimento gera mudança. Arrependimento transforma caráter. Arrependimento produz vida a quem não tem vida. Arrependimento atrai Cristo. Arrependimento atrai o Senhor Espírito Santo.
Arrependimento produz santificação. Quem estava com a alma presa, a alma amarrada, se o arrependimento vem do profundo da alma, do mais profundo da alma, a alma que estava presa é liberta. A alma cativa é liberta. Porque Cristo Jesus, ele não olha para o pecado. Quando uma pessoa arrependida está diante de Cristo buscando perdão, Cristo não olha para o pecado do indivíduo. Cristo olha para o desejo do coração, para a alma da pessoa. E o que fala mais alto diante de Cristo não é o teu nem o meu pecado. O que fala mais alto diante do Senhor Jesus Cristo é o desejo, a sede pela santificação. O desejo e a sede pelo perdão. O desejo de ser uma nova pessoa. A vontade de estar em Cristo, de caminhar em santidade, atrai Cristo até a pessoa. É o que disse Davi lá no livro de Salmos 51. Tendes misericórdia de mim, ó Deus. Segundo as tuas benignidades, apaga as minhas transgressões. Amém? Davi está ali suplicando, implorando pelo perdão. E ele diz mais para Deus: Pai, renova em mim o meu espírito e não retire de mim o Espírito Santo. Eu sei que sou pecador, eu sei que sou promíscuo, mas, Senhor, é a santificação que eu quero. O ser como o Senhor eu quero, eu desejo. Por favor, Deus, me perdoa. Quando a oração de arrependimento vem do mais profundo da alma, Cristo Jesus perdoa. Aí eu pergunto para aquela pessoa que não quer perdoar: você é cristão? Responda a ti mesmo. Alguém te fez mal e até hoje você não consegue perdoar. Eu pergunto aos pastores: quando o outro pastor te pisou no calo, te engravatou, quando o outro pastor te deu na cara, te cuspiu, quando o outro pastor levantou contra ti contenda, mentira, calúnia, eu pergunto, quando esse pastor ou esses pastores fizeram isso contra você, eu pergunto, qual foi o teu sentimento? Qual foi o teu sentimento? De entregá-los a Satanás? De entregá-los aos demônios? De entregá-los à morte? Ou o sentimento foi de perdoá-los? Se o sentimento que brotou dentro do teu coração foi de perdão, então tenha certeza, pastores, que o Espírito Santo está dentro de você. Mas se o desejo do teu coração foi outro, não, eu vou levar esse problema no SIC. Eu vou levar na polícia, na justiça. Eles me bateram, eles me pisaram, eles me fizeram. Eles vão ver também, porque a polícia vai pôr mão nisso. Eu vejo um Cristo Jesus na cruz dizendo: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A Bíblia diz que nós devemos ser como Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 24, versículo 25. Não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Não é o discípulo maior do que o seu mestre. Basta o discípulo ser como o seu mestre. Basta o discípulo ser como o seu Senhor. Quem é Cristo? Cristo é um Deus que sabe perdoar. Então todo aquele que dele se aproxima tem de ter o mesmo sentimento que ele tem. Tem de ter o mesmo caráter que Cristo tem.
Tem de ter o mesmo sentimento que ele tem. Alguém te pisou? Perdoa em nome do Senhor Jesus. Alguém estendeu a mão contra você? Perdoa-o em nome do Senhor Jesus. Alguém te traiu? Dormiu com teu parceiro, tua parceira? Perdoa-o em nome do Senhor Jesus. Pastor, é duro, mas perdoa. Maior é o que Cristo Jesus sofreu na cruz do Calvário do que a traição, o chifre. O chifre dói hoje, dói amanhã, mas não se compara com o que Cristo Jesus suportou antes da crucificação e após a crucificação, ou durante a crucificação. Nenhum homem sofreu mais do que Cristo. Quantas vezes você traiu Cristo? Se prostituindo com os homens da terra e com as mulheres da terra? Quantas vezes nós aqui, todos nós aqui, quantas vezes nós fizemos com que Cristo lá do seu trono, uma lágrima dos seus olhos caísse? Quantas vezes? Quantas vezes nós fizemos o nosso Cristo chorar, lacrimejar? Várias vezes. Quantas vezes entristecemos o coração do Messias? Muitas vezes. Mas quando nós chegamos diante desse Deus, mesmo nós manchados de pecado, mesmo nós sujos com pecado, quando nós nos prostramos diante de Cristo, Cristo está ali dizendo o quê? Eu te perdoo, pois eu sou teu Deus. E por outra, Ele não te chama de vizinho, nem simplesmente de amigo, Ele te chama de filho. Ele diz o quê? Tu és meu filho. Hoje eu te gerei, porque você estava morto e reviveu. Estavas perdido e foste encontrado, foste achado. Amém? Amém? Esse é Deus de amor. E esse mesmo Deus de amor, Ele é a base, o padrão a seguirmos no Evangelho. Não há outro Deus fora de Cristo Jesus e nunca haverá. Não há outro Deus que nós temos de seguir fora do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Pois Cristo Jesus é o único a ser seguido, pregado, adorado, cultuado, venerado. Cristo é singular, Ele é incomparável. Cristo é majestoso. Aleluia. E eu sinto Ele aqui. Segue a paz com todos. Perdoe. Porque o Senhor Jesus Cristo, até hoje, Ele perdoa os teus pecados. Perdoe. Porque Cristo, até hoje, tem te perdoado. Cultiva o perdão. Mas atenção, você não vai conseguir perdoar se você primeiramente não buscar a face dEle. Só consegue perdoar quem tem o Espírito Santo dentro dele. Só consegue perdoar quem tem Cristo, porque quando Cristo entra na vida de alguém, o caráter dele é colocado, é preso, é cravado dentro da alma da pessoa. Quando Cristo entra em nós, a Bíblia diz que pelo fruto os conhecereis. A árvore é conhecida pelos frutos. Pelos frutos conhece o tipo de árvore. Amém? É pelos frutos que nós conhecemos o tipo de árvore. Quando o Espírito Santo entra em nós, nós passamos a produzir os frutos do Espírito Santo. Esses frutos, na verdade, é a manifestação de que o Espírito Santo está em nós. Significa que toda pessoa que diz ter o Espírito Santo não manifesta, não revela os frutos do Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. Porque toda pessoa que não tem o Espírito Santo é impossível revelar, manifestar os frutos do Espírito Santo. Por mais que a pessoa tente, se esforce para poder mentir, enganar, que eu tenho o Espírito Santo e os frutos estão aqui, até pode tentar, pode lutar, enganar, não vai conseguir. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo não se esforça
não se esforça para poder manifestar os frutos do Espírito Santo. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, tem Cristo. Quando a pessoa tem Cristo dentro de si, a pessoa manifesta não só os frutos do Espírito Santo, como a luz. Amém? Amém. A luz que o Espírito Santo coloca dentro de si. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cristo está dizendo que sem a santificação ninguém verá a Deus. Agora vou falar para aqueles que estão fora desse lugar. Pastores, vocês que estão me ouvindo, prestem bastante atenção. O adultério que você tem cometido não te levará. Se continuar no adultério, tenha certeza que o único lugar que está reservado para você é o inferno. Pastores, prestem atenção. Se você é um pastor que se masturba, o único lugar que está reservado para você, se não se arrepender, é o inferno. Pastores, apóstolos, profetas, prestem bastante atenção. Dormindo com as irmãs e com as ovelhas não vos levará ao reino dos céus. Muito pelo contrário, se não se arrependerem, vos condenará ao inferno. Estão percebendo a mensagem, né? Amém. É o que eu disse logo no início. Paramos aqui? Não. Ainda continuo apelando aos pastores. Enquanto pastores estiverem pregando mentira, prestem atenção. Enquanto estiverem inventando pregações falsas, enquanto estiverem mentindo e enganando o povo, se permanecerem nessa doutrina de mentira, do inferno, do diabo, se morrerem assim, irão para o inferno. Talvez vocês pastores que estão do outro lado dizendo assim: "Ô pastor da santificação, você não é o único santo." Aí eu respondo para todos vocês: realmente eu não sou santo. Porque a Bíblia diz que só existe um único santo, Jesus Cristo Nazareno. O adultério que vocês estão cometendo, pastores, eu também já cometi um dia. A prostituição que vocês estão cometendo também já cometi um dia. A fornicação, a mentira que estão cometendo, também um dia eu já cometi. Mas eu entendi porque o Espírito Santo me mostrou que se eu não abandonar, não serei salvo. E a Bíblia está mostrando que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, pastores que estão me ouvindo, prestem atenção. Vocês conseguem sim e podem muito bem abandonar esse pecado que vocês estão mergulhados. Em nome do Senhor Jesus. Porque se não saírem dessa depravação, aonde um dia eu também estava e também cometi muitas vezes, se não abandonarem, o único caminho, a única direção é o inferno. Pastor já cometeu muitos erros no altar? Já muitos erros. Estão entendendo? Já cometi muitos erros, muitos. Mas eu entendi porque Cristo Jesus me fez saber: filho, ou sai do pecado ou sai do pecado. Porque sem santificação você não vai ser salvo, não. E essa mensagem que da parte de Cristo eu recebi é a mesma que eu transmito hoje a todo pregador da palavra de Cristo Jesus. A todo pregador do Evangelho. Amém? Amém. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Agora eu vou falar para os padres. Padres, eu sei que vocês me ouvem. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, abandonem a pedofilia. Em nome do Senhor Jesus,
Aquelas menininhas aí dos centros que vocês têm, centros de acolhimento, vocês costumam pular o muro e dormir com aquelas meninas lá do centro de acolhimento. Não só dormem com elas, se prostituem com essas meninas, não só violam as filhas alheias que vocês buscam nas ruas, em casa dos seus pais, como também têm dado feitiçaria, bruxaria para essas crianças. Padres, prestem atenção. Se vocês morrerem nesse pecado, nessa promiscuidade, vocês irão para o inferno. Para o inferno. Cristo está dizendo, sem a santificação, ninguém verá a Deus. A quem está aqui, mesmo depois de eu explicar lá no princípio o que eu expliquei, que a pregação vai ser para os que estão presentes e ausentes. Há quem, ao tocar nos padres, não entendeu absolutamente nada. Porque a pessoa que para poder processar é lento, né? O seu processar, o processo intelectual é lento. Há pessoas assim. Depois de dizermos amém, a paz do Senhor Jesus, cada um vai para casa. Depois em casa que, agora entendi o que é que o pastor falou no princípio. Estão percebendo? Sem santificação ninguém verá a Deus. E ainda continuo tocando na mesma tecla. Madres e padres, para vocês não caírem em adultério, como têm feito, em prostituição, na masturbação, prestem atenção, madres e padres. Corram agora para a conservatória e vão casar. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. O celibato que foram buscando, na verdade, esse celibato é tudo uma farsa. É tudo uma farsa. Porque existem madres entre vocês que têm filhos dentro de Angola e fora desse país. E esses filhos são filhos de padre. E esse filho é ensinado a te chamar de tia. E ao pai é ensinado a chamar de tio, padrinho. Sendo que, na verdade, o mesmo que vos chama de tio, tia, padrinho, são vossos filhos. Filhos feitos no celibato. Não conseguem ficar sem mulher? Casem. Porque se continuarem nesse caminho, se morrerem assim, irão para o inferno. O inferno está cheio, está lotado de padres que aqui eram supostamente quê? Santos. Estão no inferno. Porque andaram aí assistindo filme pornográfico. Não só assistiam filme pornográfico, como também eles faziam os próprios filmes de pornografia. Pastor, muita verdade. É a Bíblia. Se eu não pregar sobre santificação, eu terei problema com o meu Cristo Jesus, o Nazareno. Se eu não pregar essa mensagem, se eu não anunciar o evangelho que corrige, pregue a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, com toda longanimidade e doutrina, é o que Cristo está dizendo, pregue a palavra. Pregue, pregue e pregue. Está lá, em 2 Timóteo, está lá escrito. Capítulo 2, versículo 3 a 4. Amém? Pregue a tempo e fora de tempo. Pastores, fundadores de religião, prestem bastante atenção. Vocês têm se colocado na posição de Cristo, ensinando vossos fiéis a vos venerar. Vocês ensinam o povo que vocês conduzem a se prostrarem, a confessar os seus pecados diante de vocês. Vocês estão tirando a posição de Cristo. Pois Cristo Jesus é o único que tem de ser venerado, cultuado e adorado. Todos vocês que estão trazendo o povo para poder vos adorar, todos vocês que estão roubando a adoração de Cristo desse povo,
vocês, se não se arrependerem, irão para o inferno. Ainda vou tocar mais nos padres. Mensagem para todos eles. Padres, prestem atenção. Limpem a Igreja Católica. Eu sei que esse pedido é impossível. Vocês nunca vão fazer isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala de vocês. Lá no livro de Apocalipse, quando vai dizendo, grande prostituta, mãe das meretrizes, é a vossa Igreja Católica. Estão ouvindo, padres? Será impossível a vossa igreja ficar sem imagem de escultura. Por ser impossível, eu apelo a todo padre e madre que deseja ser salvo. Sai dela. Sai dessa igreja. Porque enquanto você estiver lá, se você morrer lá, você não verá Cristo. Você não estará com Cristo. Porque vocês estão apresentando ao povo outros deuses. Deuses de ouro, deuses de prata, deuses de bronze, deuses de gesso. Vocês estão apresentando esses deuses para o povo de Cristo. E prestem atenção. Se vocês morrerem nessa idolatria, nesta profanação, vocês irão para o inferno. Cristo Jesus está chamando. Cristo Jesus está chamando por todos nós, por cada um de vocês, ao arrependimento, à santificação. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Amém? Amém. Só vai conseguir espalhar esse áudio, essa pregação, quem tem o Espírito Santo. Amém. Só vai conseguir transmitir essa mensagem aos demais quem realmente tem compromisso com o leão da tribo de Judá, o verdadeiro Cristo Jesus, o Nazareno. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O mesmo livro de Hebreus, capítulo 12, o mesmo livro de Hebreus, capítulo 12, no seu versículo 13, a palavra de Deus diz o seguinte: fazei veredas direitas para os vossos pés. Sabe o que é isso? Deus está dizendo no versículo 13 de Hebreus 12, façam caminhos retos, trilhem caminhos retos, trilhem caminhos santos, andem em santidade, caminhem na santificação, deem ouvido à minha voz, guardem a minha palavra e pratiquem a minha palavra. Querem viver? Caminhem em santificação. Querem viver? Deem ouvido à voz de Cristo, à repreensão de Cristo. Abandone o pecado, o adultério, a fornicação, todo tipo de depravação e volta-se para Cristo enquanto é tempo. Corra para Cristo enquanto pode. Nesse momento a porta da graça está aberta. A oportunidade está sendo dada. E Cristo Jesus está apelando a cada homens e mulheres que insistem vivendo em pecado para voltarem, para correrem em direção à santificação. Cristo está chamando. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Amém? Amém. Versículo 16 de Hebreus capítulo 12, diz o seguinte: e ninguém seja fornicador ou profano. É Cristo que está dizendo: eu vos chamei para a santidade, eu vos chamei para a pureza. Não cometam adultério, não cometam a mentira, não vivam em pecado. Cristo nos chamou para sermos como Ele, para sermos santos como Ele é santo. Cristo nos chamou
para andarmos em veredas de justiça, em caminhos retos, caminhos de verdade, caminhos de luz. Cristo Jesus nos chama à santificação. Porque sem a santificação, ninguém será salvo. Ninguém. Ninguém pode refutar essa pregação. Ninguém. Ninguém seja fornicador ou profano. Ninguém. É o que Deus está dizendo. Pastor, o que é profano? Profano é aquela pessoa que desrespeita as coisas sagradas. Aquela pessoa que não tem temor pelas coisas santas. Aquelas pessoas que cospem na Bíblia, que rasgam e zombam de Deus. Esses são profanadores. E Deus está dizendo para nós não sermos o quê? Profanos. Cristo Jesus nos chamou à santidade. 1 Coríntios capítulo 3. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo 11 ao versículo 13, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode colocar um outro fundamento, a qual já foi posto, que é Cristo Jesus. Aí eu vou transmitir mais uma vez uma mensagem. Igreja metodista, pastores metodistas, até quando vocês estarão apresentando para o povo de Deus, no lugar de Cristo, o sábado? Eu pergunto. Pastores metodistas, pastores do sétimo dia, até quando vocês não vão apresentar Cristo como base do Evangelho? Até quando e até onde? Vocês estão ensinando esse povo que vocês pregam, que vocês lideram, a venerarem, a adorarem, a cultuarem o dia do sábado. Enquanto a Bíblia está dizendo que o fundamento do Evangelho é Cristo. Não é o dia maior do que o seu Senhor, pois é o Senhor maior do que o dia. O sábado não é maior que Cristo. Cristo é o Senhor do sábado. Estão pregando o evangelho do diabo e do inferno. Se vocês permanecerem enganando esse povo, vocês irão para o inferno. Despertem enquanto há tempo, em nome do Senhor Jesus. Mudem as vossas doutrinas. Toda doutrina que não espelha Cristo, pastores, líderes religiosos, prestem atenção. Removam dos vossos altares todo o lixo e joguem fora, se é que vocês querem viver. Porque Cristo Jesus, nesse momento, ele abriu a porta dos céus, dando oportunidade a cada um de vocês. Angola e o mundo, prestem atenção. Voltem-se para Cristo Jesus agora. Cristo está chamando pelo mundo. Cristo está chamando por todos vocês. Aceitem agora, porque amanhã vai ser doloroso. O amanhã será doloroso, será duro. E ai de quem rejeitar essa oportunidade. Amém? Amém. Versículo 11. 1 Coríntios 3. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Eu pergunto aos líderes religiosos na terra, até quando vocês colocarão as imagens de escultura no lugar de Cristo? Até quando vocês estarão conduzindo esse povo a venerar, a adorar todo tipo de imagem de escultura criado por vocês?
levantado por vocês. Vocês criaram imagens de répteis. Vocês criaram imagens de boi, serpentes, cabras e tantos outros animais. Vocês têm ensinado esse povo de Deus a venerar, a cultuar, a adorar esses deuses. Prestem atenção. Vocês estão substituindo o Deus Todo-Poderoso com essas misérias, com essas desgraças que Deus abomina. Se morrerem nessa depravação, se morrerem nessa doutrina, todos vocês, se não aproveitarem a oportunidade que Cristo Jesus vos está dando, vocês irão para o inferno. Adúlteros e adúlteras, prostitutos e fornicadores, homossexuais e lésbicas, feiticeiros, idólatras, mentirosos, abomináveis, prestem atenção. O Senhor Jesus está vos chamando, está vos convidando à santificação. Estão percebendo? Amém. Cristo está vos convidando à santificação. Até quando permanecereis no pecado? Até quando fareis do pecado berço de ouro? Até quando fareis do pecado paraíso? Até quando fareis do pecado o trono, a casa presidencial? Até quando? Não tardará, não tardará. Se vocês não se voltarem para Deus, se vocês não se voltarem para a santificação, um fogo consumidor, Deus preparou para queimar essa palha toda. Esse joio, esse evangelho da desgraça, da mentira, há um fogo que Deus preparou. E quando esse fogo cair e descer do céu, as vossas obras serão manifestadas. Pois aproxima-se o dia em que Cristo Jesus, ele vai mandar o fogo, e aí, nesse dia, nós veremos com os nossos próprios olhos as obras que na verdade são de Deus e aquelas que não são de Deus. As obras de Deus vão prevalecer quando o fogo vier. E não tarda. Aproxima-se esse dia. As obras falsas, as casas, as igrejas edificadas na areia, quando soprar o vento, quando o fogo vier, vai queimar, vai cair. Para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Nazareno, o verdadeiro Deus e a vida eterna. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, preste atenção, versículo 13. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Vai chegar esse dia. Nesse momento, enquanto prego, milhares de pessoas estão se questionando qual é a igreja de Deus e qual não é de Deus. Quais são os homens que pregam e falam da parte de Cristo, o verdadeiro Cristo, e quais são os homens que não pregam da parte de Cristo, mesmo falando sobre Cristo. Muitos não conseguem ainda distinguir o joio do trigo, mas não muito longe, não tão distante, está próximo o dia em que o fogo vai cair, a palha vai queimar, toda obra de palha será consumida. Aleluia. Amém. Nosso Cristo está voltando, pastor Wilson. Brajesca, nosso Cristo está a voltar. Daqui um cule. Nosso Cristo está a voltar, filho. Amém. Nosso Cristo está voltando. Amém? Amém. Por isso, prestem atenção. Não se desviem do evangelho que vocês estão ouvindo. Não abram mão de Cristo por nada.
Quando o pecado vier, igreja de Cristo, prestem atenção. Fujam, corram. Amém? Corram em direção à santidade. Corram em direção a Cristo. Pois Cristo Jesus está preparado para ajudar, para proteger, para guardar a alma de toda pessoa que deseja a santidade. Que deseja caminhar como Ele caminhou. Amém? Amém. O livro de Efésios, capítulo 2, no seu versículo 20, a Bíblia nos mostra que os apóstolos apontavam que Cristo é a principal pedra da esquina. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 20. A Bíblia nos mostra que os apóstolos apontam que Cristo é a principal pedra da esquina. Quer dizer que fora do Senhor Jesus, eu e você não podemos pregar, nem cultuar, nem venerar a outro Deus. Cristo é o único Deus que tem de ser venerado, cultuado, adorado. Amém? E para todo e sempre, Cristo tem de ser louvado. Tenho alegria no meu viver, porque tenho Cristo no coração. Tenho alegria no meu viver, porque tenho Cristo no coração. Preste atenção. Vá para o céu em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse é o evangelho que você precisava ouvir. Durante muito tempo você orou. Durante muito tempo você clamou, suplicou, Pai, envia-nos, homem de Deus. Senhor Jesus, envia-nos pregadores da verdade. Deixa eu te dizer, aquele dia quando você orou, pareceu que Deus não te ouviu. Amém? Amém. Hoje você tem a resposta da tua oração. Glorifica a Cristo por isso, igreja. Você pediu, Pai, eu quero homem de Deus. E Cristo enviou. Amém? Amém. A única coisa que eu peço a toda a congregação, orem por mim. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque eu sei que não é fácil. O evangelho que Cristo Jesus me deu para pregar gera perseguição. Gera morte. Amém? Amém. Mas até um dia Cristo me traga da terra, pastor. Estou no céu. Eu não vou para o inferno. Em nome do Senhor Jesus. No inferno não tem grade para mim. Lá não tem um terreno. Não comprei terreno no inferno. Pastor, como é que se compra terreno no inferno? Com pecado. E por outra, sabiam que o pecado se compra? Vou explicar, vamos perceber. O pecado compra-se, mas a santidade não se compra, mas o pecado compra-se. Pastor, como? Se nós queremos, na verdade, a santidade, nós só temos de fazer uma única coisa. Primeiro, termos fé de que Cristo Jesus é o único Deus. Porque sem fé, ninguém se aproximará dele. Para eu me aproximar de Cristo, eu tenho de ter fé de que esse Cristo, na verdade, é Deus. Eu não terei fé em Cristo se porventura eu não crer no evangelho dele. Então, primeiro passo para eu ter a santificação ou para estar em Cristo, note, a pessoa tem de ouvir a palavra e ter fé nele. Aí eu pergunto, fé se compra? Não. A pessoa ouve a palavra e crê. Se crê, né? Se crê, amém. Aí vem a fé. A pessoa aproxima-se de Deus ouvindo a palavra dele. E olha que não se compra. Ouvir a palavra de Cristo não se paga nada. Ouvir as mensagens do céu não se paga nada. É de graça. Acesso livre. Para ouvirmos a mensagem que vem do céu é livre. Quer ouvir? Quer guardar? Quer aprender? Ouça, guarda e viva. Pratica. Busque a face de Cristo por meio da fé que você adquiriu nele, por meio da fé ou pela fé que você adquiriu pelo pregar do evangelho. Busca a face dele. E buscando a face dele, a santificação por meio do Espírito Santo virá em você.
Amém? Amém. Tudo isso é de graça. A salvação é de graça. Cristo Jesus disse o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele diz que é de graça. A paz de espírito nele é de graça. A vida eterna em Cristo é de graça. Mas o pecado compra-se. E por outra, o pecado compra-se, sendo que, na verdade, o pecado é a pior bomba que existe. A bomba terrível. Não existe nenhum tipo de bomba tão mortífera quanto o pecado. Essa bomba chamada pecado destrói e tem destruído milhares de casamentos e famílias nos 4 cantos da terra. Essa bomba chamada pecado tem enchido e está enchendo todos os hospitais nos 4 cantos da terra. Os hospitais, as clínicas, todo lugar está cheio. As pessoas que nesse momento estão entrando no bloco operatório é consequência dessa explosão, dessa bomba aí, pecado. Pastor, e como é que o pecado se compra? Se eu desejar dormir com uma prostituta, eu terei de pagar. Estou pagando, estou comprando o pecado. Pecado esse que vai me destruir. Pecado esse que vai me matar. Pecado esse que vai me lançar no inferno. Quer dizer que muitos estão no inferno porque um dia pagaram o pecado. Compraram. E essa compra levou-lhes a terem acesso livre ao inferno. Levou-lhes a terem um terreno no inferno. O pecado. Pastor, como é que se compra pecado? Quando Anselmo, C4 Pedro, Gerilson Israel, quando esses endemoniados lançam músicas mundanas, músicas seculares da carne, os homens correm atrás deles para comprarem os discos que eles vendem, dessa música que não leva para o céu. A música que esses caras cantam não leva a pessoa ao arrependimento, à santificação. A música que esses caras cantam não leva a pessoa até Cristo, não leva a pessoa até a salvação, não conduz essas pessoas até Cristo, muito pelo contrário. Essas músicas que eles cantam geram sofrimento. Quantas pessoas, ao comprarem esses discos, ao ouvirem as músicas desses indivíduos, se trancam no quarto com os demônios, fica chorando, baba e ranho, ai, fulano de tal. Está ouvindo a música do Anselmo, está chorando, baba e ranho, Anselmo, quando é que eu vou te conhecer? Por quê? Porque são músicas carnais. E por serem músicas carnais, essas mesmas músicas só fazem o quê? Só excitam a carne, a carnalidade, a podridão, o pecado. Só. O pecado compra-se. Tem preço. Meu single, meu disco, 1.000 kwanzas, 2.000 kwanzas. E as pessoas compram, gastam. Vou chegar ali, estou a vir. O Espírito Santo está a vir. Pastor, mais pecado. Eu quero saber se há mais pecado que se paga, que compra-se. Por exemplo, você veio para o culto, né? Veio para o culto ou não veio? Amém. Vieste ou não vieste para o culto? Amém. Meu Deus do céu. Você veio ou não veio para o culto? Amém. Alguém te cobrou na porta? Não. Te cobramos? Não. Ok, vai para a discoteca. Vai para a discoteca, vais comprar pecado. Amém. Ouvir a palavra de vida é de graça. Amém. Você veio, sentou, de graça. Agora vai para a discoteca. Comprar pecado. E por outra, se você morrer lá, nessa noite, na discotecagem, se morrer lá, a alma vai direitinho para o terreno que pagou ao entrar na discoteca. A grade que o diabo preparou no inferno. E como bônus, tem o fogo para poder queimar.
Estão entendendo? Amém. O pecado aqui na terra compra-se. Né, pastor Wilson? Assim mesmo. Meu querido, cerveja, cigarro, até o preservativo. Ah, não é para plenamente familiar. Preservativo. Para destruir família. Para destruir vida. Compra-se. O pecado tem preço. Mas a salvação é gratuita. A salvação é de graça. Aproveitem hoje, enquanto Cristo está chamando. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Cristo está dizendo, abandonem o pecado, abandonem o pecado, abandonem o pecado. Vinde a mim e sede santo como eu sou santo. Agora eu vou falar para os feiticeiros. Jovem, homem e mulher, você que tem aliança e pacto com a feitiçaria, preste atenção. O livro de Apocalipse, capítulo 21, no seu versículo 8, de forma muito clara está dizendo que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Prestem bastante atenção. Homens e mulheres que fizeram pacto com as trevas, com os demônios, com Satanás, abandonem a bruxaria em nome do Senhor Jesus. Pastores feiticeiros, vocês que estão ouvindo essa pregação, abandonem a bruxaria e voltem para Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Aproveitem a oportunidade. Aproveitem enquanto a porta do céu está aberta. Entrem por essa porta e vivam. Vivam. E vivam. Pois na bruxaria, servindo Satanás, servindo os demônios, aí não tem vida, só a destruição, sofrimento. Voltem para Cristo. Talvez você diga, pastor, eu estou ouvindo sim a tua voz, mas o pastor não compreende. Eu já matei. Eu não matei só uma pessoa, duas ou três. Eu já derramei sangue, pastor. O pacto, a aliança que eu tenho com Satanás e com os demônios é muito grande. Eu já tentei sim, pastor, um dia buscar a face desse Deus que o pastor está pregando. Preste atenção. Você não se encontrou com um homem de Deus, verdadeiro homem de Cristo Jesus o Nazareno. Por isso você não conseguiu. Preste atenção. Você lutou até então com as tuas próprias forças. Por isso você não conseguiu. Corra para Cristo. Fuja do pecado. Fuja da feitiçaria, da idolatria. Fuja do pecado. Corra até Cristo. Pois Cristo está lá na frente, de pé, de braços abertos, preparado para poder recebê-lo e livrá-lo. Cristo Jesus é um Deus que não desampara todo aquele que o busca, de corpo, alma e espírito. Amém, igreja? Amém. Eu poderia estender essa pregação para os demais irmãos. Depois consultem 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo 2, versículo 19. Hebreus capítulo 11, versículo 10. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ao versículo 16. Mateus 5, versículo 48. Eu vou ler aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. A Bíblia vai dizendo,
em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Bíblia diz que Deus não nos chamou para as imundícias. Deus não nos chamou para imundícia. Deus nos chamou para a santidade. Cristo nos chamou para sermos como Ele. Ele disse, sedes santo como eu sou santo. E apóstolo Paulo disse, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Leiam também Mateus capítulo 6, versículo 33. 1 João capítulo 2, versículo 6. Leiam tudo isso. E para poder finalizar a nossa mensagem hoje, eu vou ler Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, incrédulo é aquela pessoa que mesmo ouvindo tanta verdade, ainda assim não crê. Nesse momento, a pregação está terminando. Muitos ouviram essa palavra, mas ainda assim, tem muitos não crendo. E a Bíblia vai fechar com essas palavras, revelando aonde o incrédulo estará, se não der ouvido à voz do Senhor Espírito Santo. Aos abomináveis e aos homicidas, os que tiram vida, os que matam, e aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte. Todos esses, se não se arrependerem, se não aproveitarem a oportunidade que Cristo está dando, se não aproveitarem o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Cristo, se não aproveitarem, olha para onde eles irão, se não buscarem o arrependimento em Cristo. Se não cultivarem o arrependimento em Cristo. A Bíblia diz assim, a sua parte, a parte desses homens, será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Cristo falou, está dito. Cristo falou, está assinado. Cristo falou, tem por ele o amém. Até aqui, palavra do Senhor.